E vamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, amém? Abra o seu coração que Jesus vai falar através da palavra. E eu tenho certeza que nenhum de nós sairá daqui da forma que entrou. Salmo 126 está escrito assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Amém. Queridos, quando Deus tira o povo dele do Egito, e não é segredo para nenhum de nós, que geração após geração, o povo foi se afastando do Senhor. E quando um povo, quando uma nação, quando um homem, quando uma mulher se afasta do Senhor, a tendência é ele viver em cativeiro. O que é cativeiro? Cativeiro é um lugar de aprisionamento, cativeiro é um lugar de escravidão, cativeiro é um lugar de sofrimento. E não é à toa e não é em vão que nós estamos vivendo uma geração presa em cativeiros emocionais, que, em minha opinião, é um dos piores cativeiros que existem, porque são cativeiros que nós estamos livres, porém presos. Presos na nossa mente, nas nossas emoções, e muitas vezes as pessoas falam assim: por que eu passo por isso? Todas as nações, todos os homens e mulheres que entraram em cativeiro, segundo a Bíblia, foi porque estiveram distante do Senhor. E as pessoas dizem assim: mas eu tenho o Senhor. Por que você diz que tem o Senhor? Só porque você ora ou porque você faz uma reza antes de dormir? Teu Senhor é muito mais do que isso. Teu Senhor é você ter Ele como prioridade na sua vida. É você ter Deus como centro da sua vida e você confiar que Ele pode suprir todas as suas necessidades. Quem tem Deus na sua plenitude não depende do outro para ser feliz. Quem tem Deus na sua plenitude não precisa da aprovação do outro para ficar bem. Você fica bem independente do que qualquer pessoa faça ou fale. Então nós estamos vendo uma geração que está distante do Senhor, porque as pessoas estão precisando das outras para serem felizes. Estão precisando do que as outras façam ou falem para serem felizes. E nós estamos vivendo uma geração em cativeiro emocional e psicológico. Naquele tempo o povo se afastou de Deus. Os reis faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E creia, irmãos, a única coisa que Deus pediu quando Deus liberta o povo do Egito e vai seguindo as gerações e todos os líderes e todos os reis e todos os homens de Deus que Deus foi levantando, a única coisa que Deus pedia era assim: olha, fala para o povo que tenha um compromisso, um relacionamento comigo. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu quero que o povo me tenha como Deus e me coloque à frente dos seus projetos. A única coisa, irmãos, que Deus pedia e pede para mim e para você é isso. Deus não pede para nós sacrifícios, por Deus pede apenas a obediência de tê-lo como prioridade. E desde aquele tempo o povo insiste em viver longe de Deus. Mesmo que eles estão em seus cativeiros, ainda assim eles não se voltam para Deus. E Deus permitiu que o povo dele vivesse 70 anos em um cativeiro. O rei Nabucodonosor sitia a cidade e pega o povo e leva para a Babilônia. Todo o povo que confessava que o Deus de Isaac, de Abraão e de Israel era o único Deus. É um povo que abandonou o Deus e passou a viver segundo as próprias crenças e segundo as próprias vontades. Esse povo foi escravizado. Durante 70 anos eles ficam no exílio babilônico. E todos nós sabemos que exílio é aprisionamento. Exílio é sofrimento, é solidão.
exílio, é tristeza, é dor. Mas no meio desse povo, o rei ele disse assim: olha, pega lá no meio desse povo, desses crentes. Porque, irmãos, os crentes, eles têm a mente de Cristo. Os crentes, eles são pessoas eleitas e escolhidas pelo Senhor. Você é escolhido de Deus. Você é especial. Você é inteligente. Você tem a mente de Cristo. E dentro do povo de Deus, ele disse assim: olha, pega aqueles mais inteligentes, aqueles mais intelectuais. Porque todo mundo tem a mente de Cristo. Todo mundo foi escolhido por Deus. Agora tem uns que buscam mais, tem uns que se preparam mais. E obviamente que esses saem na frente. E a Bíblia diz que foi escolhido Daniel, um dos homens que tinha a mente de Cristo. Um dos homens que estava no exílio, mas ele não tinha abandonado o Deus dele. Porque muitas vezes, irmãos, por causa de alguns, todos somos exilados. Por causa de um ou de outro, às vezes a família inteira é exilada. Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo com problemas de depressão, a família toda fica exilada por causa daquela pessoa. Toda a família se envolve, se compromete. A família inteira entra neste barco, porque existem alguns exílios que alguém leva, a maioria. E não foi diferente com o povo de Deus. Daniel nunca se afastou de Deus, mas ele foi junto. Mas qual é a diferença daqueles que entram no cativeiro com Deus e daqueles que entram e continuam distante de Deus? É que os que continuam distante de Deus, eles vão sofrer no exílio. Eles vão continuar vivendo de problema em problema, de luta em luta, de dores em dores. Ao passo que aqueles que mesmo no cativeiro, mesmo no exílio, mesmo na doença, mesmo no problema, mesmo na aflição, eles têm um compromisso e um relacionamento com Deus. Sabe o que acontece? Eles vislumbram os maiores milagres de Deus. Glória a Deus, a Bíblia diz que todos estavam presos. Daniel foi escolhido para servir ao rei no palácio, porque Daniel ele era inteligente. E Daniel, mesmo estando preso, Daniel não era prisioneiro, porque a alma de Daniel era livre. Daniel era um homem que sabia que Deus não tinha perdido o controle de nada. Irmãos, Deus nunca perde o controle de nada. Deus não perdeu o controle quando José foi lançado na cisterna. Deus não perdeu o controle quando José estava na prisão. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O exílio e o cativeiro, se você estiver lá com Deus, Ele vai contribuir para você sair de lá vencedor e vitorioso. O que é que diferencia alguém que sai do cativeiro vitorioso e alguém que não sai? É a mentalidade. É se ele acredita que ele é um escravo. É se ele fica pegando o problema e se sentindo um coitadinho. É se ele começa a culpar a Deus. É se ele começa a achar desculpa para tudo. Daniel era alguém que, mesmo estando preso, mesmo estando cativo, a Bíblia diz que Daniel orava todos os dias. Ele adorava o Senhor. Daniel, irmãos, dentro do cativeiro, Daniel foi liberto, ele foi livre da fornalha de fogo. Daniel, dentro do cativeiro, irmãos, Daniel vislumbrou o milagre na cova dos leões. Eita glória! Dentro do cativeiro foi o lugar onde Deus deu para Daniel as visões do final dos tempos, de acontecimentos que nós estamos vivendo hoje. Deus mostrou para Daniel quando Daniel estava no cativeiro, porque Daniel estava lá, mas Daniel não era de lá. E eu quero dizer para você nessa noite que, como Daniel, eu e você não fomos chamados para viver no sofrimento. Nós não fomos chamados para sermos escravos de problemas, de situações e de pessoas. Você é livre e mesmo enfrentando este problema, se você absorver a mentalidade de Cristo, dentro do seu cativeiro você vai vislumbrar os maiores milagres. Dentro do cativeiro do exílio você vai vivenciar os maiores livramentos de Deus para você.
Nós, como povo de Deus, precisamos tomar posse e mudar, irmãos, a nossa mentalidade. E a Bíblia diz que dentro da prisão da Babilônia, Daniel foi alguém que serviu para ajudar o rei. O que você tem feito dentro do seu exílio? Será que alguém pode contar com você, ou você só se preocupa com você? Ou você só se preocupa com o seu problema? O que é que nós temos feito dentro do nosso problema para estender a mão para o outro? Mas, irmãos, Deus é um Deus fiel. E Ele é fiel, irmãos, mais do que a mim e a você. Ele é fiel ao que Ele prometeu para o povo e ao que Ele promete. Porque Deus, Ele vela pela palavra dEle para cumpri-la. Deus, Ele disse que o povo seria liberto. E após 70 anos, a Bíblia diz que Deus levanta um rei que nem crente era. Porque, irmãos, para Deus usar não precisa ser crente, não. Para Deus usar, Deus precisa de achar um coração disponível. Porque todo o universo está no controle das mãos do Senhor. Todo homem, toda mulher está no controle das mãos do Senhor. A Bíblia diz que Deus levanta o rei Ciro, que nem conhecia a Deus. E levanta Ciro para tirar o povo do cativeiro, do exílio babilônico. O povo, a diferença, irmãos, o povo, a maioria estava no cativeiro. E quando o rei Nabucodonosor leva o povo cativo, a Bíblia diz que ele destrói o templo de Jerusalém e ele derruba os muros da cidade. E as pessoas ficavam no cativeiro e a maioria delas, elas só lamentavam pela queda do muro e pela queda do templo. Nenhum deles entenderam, a maioria não entendeu que o cativeiro era um caminho para eles se reencontrarem com Deus. Eles não se arrependiam de estar distante do Senhor. Eles não se arrependiam de não ter um relacionamento com Deus. Essa é a diferença daqueles que vivenciam milagres e dos que não vivenciam. É porque tem pessoas que mesmo passando por lutas, e muitas vezes Deus permite as lutas para que dentro delas nós nos aproximemos dele. E aí muitas vezes a luta demora de passar porque a gente não entende que a única coisa que Deus quer é chamar a nossa atenção para que a gente venha para perto dele. E quanto mais tempo você entender isso e mais tempo você ficar com o coração endurecido, mais tempo vai durar o seu sofrimento, o seu cativeiro. Ah, Cleide, mas Deus é ruim assim? Não. Deus faz isso porque Ele te ama. Porque Deus sabe que se você se aproximar dEle, tudo que Ele pode fazer é infinitamente maior do que o que você está vivendo longe dEle. Tudo que Deus quer, irmãos, é chamar a atenção do ser humano para que nós nos voltemos para Ele. Amém. Deus quer que você vire um santo. Jesus sabe que você não conseguiria. Foi por isso que Ele morreu na cruz, para fazer isso por você. Deus, Ele só quer que você abra o seu coração e fale assim: Senhor, eu quero te conhecer. Eita Deus. Deus, eu quero te conhecer de uma forma diferente. Deus, eu quero ter um relacionamento contigo. Senhor, eu não quero ver o Senhor, um Deus que está tão distante, lá nas nuvens, depois das nuvens, e parece que eu não consigo te tocar. Você só precisa dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer de uma forma mais pessoal. E manter esse compromisso e esse relacionamento com Deus, irmãos. Eu não sei por que o ser humano tem tanto medo de aproximar de Deus. Se o que Deus tem para nós é tudo de bom, a Bíblia diz que os planos que Deus tem para mim e para você são planos de paz. Não tem plano de guerra para nós. O que Deus tem para mim e para você, irmãos, é uma vida abundante. É uma vida perfeita, boa e agradável. Qual é o problema? Que a humanidade não quer isso. A humanidade hoje vive como um filho pródigo. O irmão do filho. E o filho pródigo é o irmão e o filho. É o irmão que está na casa do pai, mas não conhecia o pai. E o filho pródigo que estava na casa do pai, mas só queria os bens do pai. Nenhum dos dois tinha relacionamento com o pai. Nenhum dos dois queria ter amizade com o pai. Deus está nos chamando, irmão, para voltar a ter amizade com Deus. Aleluia.
E essa amizade, ela só será restaurada através do Filho dele, Jesus Cristo. Porque Jesus, ele morreu na cruz para nos reconciliar com Deus, para nos restaurar com esse Deus. Aí é por isso que todas as vezes os crentes perguntam assim: tem alguém que quer aceitar Jesus? Porque sem Jesus, irmão, ninguém vai ver Deus. Sem Jesus, ninguém vai se aproximar de Deus, porque Jesus é a ponte. Quando você fala assim: eu quero aceitar Jesus, eu quero Jesus, você está dizendo: eu quero conhecer Deus através de Jesus. Deus havia usado, nesse intervalo de tempo que o povo estava no cativeiro, Deus usou Isaías, Jeremias e Ezequiel, 3 profetas que Deus levantou para pregar conserto para a nação de Israel, para pregar que a nação se arrependesse e se reconciliasse. Mas Deus usou esses 3 profetas para dizer também que ia libertar o povo. Porque ao tempo do Senhor, irmãos, todo cativeiro ele vai ruir. Mas é necessário que você entenda o propósito do exílio. A Bíblia diz que 70 anos se passou e Deus levanta Ciro e liberta o povo do cativeiro. Aí o povo sai do cativeiro e eles escrevem esse Salmo 126. Eles dizem assim: olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Irmãos, o Salmo está dizendo para mim e para você que quando Deus tira você, tira eu do cativeiro, do sofrimento, a gente vai ficar de uma forma surreal. É algo que Deus faz na nossa vida que a gente fica sem acreditar. O que eu tenho para falar para você nessa noite é que não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, vai passar. E quando passar, a Bíblia está dizendo que nós vamos ficar como quem sonha, como quem está anestesiado. Porque o que Deus tem para nós é coisa muito grande, irmãos, é coisa muito maravilhosa. Então, se você está nesse momento de passar pela prensa, aguenta mais um pouco. Louve ao Senhor, aproxime do Senhor, porque Ele vai te tirar daí. Quando Ele te tirar, você vai ficar como quem sonha. E aí o povo continua dizendo assim: olha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ele está dizendo que eles ficaram felicíssimos, eles ficaram muito maravilhados, porque muitas vezes, muitas são as aflições do justo, mas de todos o Senhor a livra. Irmão, José passou pela prisão, ficou 11 anos preso. José passou o que nós nem sonhamos e imaginamos. Mas no dia que Deus tirou José da prisão, Deus colocou ele como governador. Eu penso que José olhava e falava assim: gente, eu não estou nem acreditando. Como que eu saio da cadeia e já vou sentar aqui no trono para comandar? Porque é assim que Deus faz, irmãos. Não existe limites para o nosso Deus. O único limite que existe para Deus é a minha incredulidade, a sua incredulidade, é a dureza do nosso coração. É aquilo que nós entendemos e a entrega que faremos para Deus. O que Deus espera de nós, irmãos, é uma entrega total. É uma entrega 100%. Nós estamos como Jacó. Somos uma geração parecidíssima com a geração de Jacó. Deus chama Jacó e diz assim: olha, Jacó teve um sonho. Quando ele está indo para a casa de Labão, ele no meio da estrada ele dorme, ele deita, coloca a cabeça sobre uma pedra e ele sonha com os anjos subindo e descendo. E Deus aparece para ele e fala assim: olha, Jacó, eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus do seu avô e eu vou ser o seu Deus. Eu sou contigo. Você está vendo essa terra que você está com os pés aqui? Eu vou te entregar ela todinha. A sua descendência será numerosa. E Deus fala para Jacó desse jeito. Irmãos, Deus fala para Jacó no capítulo, 3 capítulos depois. Se você ler lá, você vai ver Jacó dizendo assim: Senhor, se eu for e o Senhor for comigo, eu te darei o dízimo de tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos. Irmãos, o próprio Deus apareceu para Jacó e disse assim: olha, eu sou contigo. Aí 3 capítulos depois, Jacó diz assim: eu irei se o Senhor for comigo. Ou seja, Jacó
tinha Deus, mas ele não tinha intimidade com Deus. Então ele não acreditava que Deus estava com ele. Tudo que ele ia fazer, ele precisava fazer prova, ele precisava fazer uma troca com Deus. Deus, se o Senhor fizer isso, eu te dou isso. Deus, se eu abrir mão disso, é para o Senhor me dar isso. Não, irmãos, a gente não precisa disso. Jesus disse: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Jesus está com você. E não precisa você fazer nada para que isso aconteça. Ele já fez no Calvário. Jesus está com você. Aonde você estiver, você precisa crer que Ele está na sua frente. Se você vai abrir um negócio, Jesus está com você. Você vai fazer qualquer coisa, qualquer projeto, Jesus está com você, irmão, porque Ele já disse que estaria. Você e eu não precisa dizer: Senhor, se o Senhor for comigo, eu te darei isso, eu farei isso. Ele já está conosco. E você sabe quando que Jacó entendeu, irmãos, que Deus realmente estava com ele? Quando ele atravessou o val do Jaboque. E ele lutou com Deus durante toda a madrugada. E pela alva da manhã, quando o sol já estava nascendo, a Bíblia diz que ele o anjo olha para ele e diz assim: como que você chama? Ele diz assim: Jacó. E Deus fala assim: ó, como você lutou com os homens e com Deus, a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas Israel de Deus. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? A gente precisa ter um encontro real com Jesus. Você só será transformado se você tiver um encontro pessoal, assim como Jacó teve. Irmãos, a vida de Jacó foi antes e depois do val do Jaboque. Porque a partir daquele dia, Jacó disse: olha, eu vi Deus face a face. E a minha vida foi transformada. É impossível, irmãos, alguém ver Deus face a face e não ser diferente. E não acreditar que Deus realmente está conosco. O que nós precisamos é desejar ter esse encontro com o Senhor. E Jacó, enquanto não teve esse encontro, irmãos, vivia de cativeiro em cativeiro. Ele vivia de luta em luta, enganando e sendo enganado, traindo e sendo traído. Era assim que Jacó vivia. E Deus tem tudo pronto para nos entregar, irmãos. E a gente só precisa entender e receber. A gente só precisa receber o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para você é planos de saúde, de paz, de vida. Deus não tem plano de guerra. E se Deus um dia quiser te provar, irmãos, porque a maioria dos cativeiros somos nós que entramos com os nossos próprios pés. Daniel estava no cativeiro, mas ele não entrou com os próprios pés. Por isso que ele não fazia parte do cativeiro. Mas existem cativeiros que o Senhor permite que nós entremos, porque as nossas ações abrem portas para isso. As nossas atitudes. E nós precisamos, irmãos, entender que cativeiro, muitas vezes, nós entramos nele. Agora, existem as vezes em que Deus prova o homem sobre a terra. Foi o que aconteceu com José, foi o que aconteceu com Jó. Deus provou Abraão. Provar o homem na terra é diferente de colocar o homem no cativeiro. Então eles continuam falando o seguinte: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Irmão, você sabe o que é isso? A Bíblia está dizendo para mim e para você que quando eu e você entendemos o propósito, olhamos aonde caímos e nos arrependemos, o que Deus faz na nossa vida é tão grande que as nações vão dizer. As pessoas que estão ao nosso redor vão dizer: nossa, só pode ter sido Deus, porque foi grande demais. Eita, glória. Isso aí só Deus poderia fazer, porque foi coisa extraordinária. Amém. E as pessoas vão observar o que Deus fez na nossa vida. As nações, o seu vizinho, a sua família, as pessoas que te rodeiam vão ver as maravilhas de Deus na minha vida e na sua vida. Aleluia. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Agora você não pode estar alegre só quando o Senhor faz grandes coisas. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia.
E mesmo estando exilado, mesmo estando, irmãos, aprisionado de alguma forma, nós precisamos ter o Senhor. Porque se nós tivermos o Senhor, a alegria dele estará em nós. Nós não vamos louvar o Senhor só quando Ele nos tirar do cativeiro. Nós vamos louvar o Senhor no cativeiro. Nós vamos exaltar o Senhor no cativeiro. Porque quem tem Jesus, irmãos, e um relacionamento, pode estar onde for, a presença de Deus vai lá com ele. Ele é o condutor da presença de Deus. E os reis, e os governadores, eles vão ver a diferença daqueles que servem a Deus e os que não servem. Nabucodonosor viu a diferença do Deus que Daniel servia, quando ele, mesmo contra a vontade, teve que lançar Daniel na cova dos leões. E quando passou algum tempo que eles aumentaram o fogo, e ele ficou com o coração triste, porque ele já tinha pegado um apego com Daniel. E quando ele vai lá pela manhã olhar, quando ele entra, que abre a cova, Daniel está lá dentro, irmãos, sem queimar nenhum cabelo da cabeça. E eles tinham lançado 3 homens, mas quando o rei olha, tinha 4. Tinha 4 homens na fornalha. Sabe o que o rei fez? O rei disse: grandes coisas o seu Deus faz por você. O seu Deus é um Deus de maravilhas. O seu Deus é um Deus de grandeza. Irmãos, mais do que saciar os nossos desejos, nossos sonhos, nós precisamos desejar que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Talvez nós não saímos ainda do nosso cativeiro porque a gente quer a glória para nós. A gente quer o nome nosso glorificado e honrado. Então aprenda a dizer: Senhor, na minha luta, que o teu nome seja glorificado. No meu cativeiro, que o teu nome seja conhecido. E você vai ver o que Deus vai fazer, irmãos. Aí ele segue dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O Negueb, irmãos, era um deserto sequíssimo. Mas uma vez por ano caía uma chuva. E quando aquela chuva vinha, o Negueb ficava como um mar. E a vida voltava para o Negueb. As plantas voltavam a nascer. O Negueb voltava a florescer. O que o povo estava dizendo: Senhor, restaura, nos floresce. Senhor, nos faz florescer e multiplicar. Nos faz crescer em meio a esse deserto. E Deus tem poder, irmãos, para fazer você crescer no deserto. Só depende do meu coração e do seu coração e do entendimento que nós tivermos. Ele diz assim: ó, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, sem dúvidas, voltará trazendo os molhos. Sabe o que é isso? Deus está fazendo uma promessa para mim e para você. Nada será em vão. Nenhuma lágrima será em vão. Nenhum pranto, nenhum choro, nenhuma dor, nada será em vão. Porque aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão, com júbilo voltarão com a recompensa, porque ela virá do Senhor. Nada, irmãos, que nós fazemos com Deus e para Deus vai ser em vão, porque o nosso Deus é fiel. Ele não é homem para mentir para nós. Ele não é homem que não possa nos recompensar 100 vezes mais. Irmãos, a honra que nós precisamos, ela só virá do Senhor. O milagre que nós precisamos só virá do Senhor. E a única coisa que eu e você precisamos entender é o quanto que nós precisamos estar com Ele. É o tanto que eu e você precisamos ter um relacionamento com Deus. Irmãos, não é um relacionamento de ouvir falar, não. De dormir de noite, de fazer uma oração, uma reza, ou de vir na igreja de vez em quando. Deus, Ele quer andar comigo e com você. Como Ele andou com Daniel, como Ele andou com Abraão, como Ele andou com Jacó, depois do Val do Jaboque, como Ele andou com Moisés, como Ele andou com Davi. Deus quer continuar andando com a humanidade. Enquanto o ser humano, irmãos, enquanto as nações não entenderem isso, as nações viverão em cativeiros. Hoje nós estamos vendo nações aprisionadas, irmãos, na corrupção, aprisionadas na malandragem,
querem servir e seguir a este Deus. O Salmo diz: olha, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Todas as nações da terra que confessam que Deus é o Senhor, é promessa, elas serão bem-aventuradas. Aleluia. Então o segredo para as bem-aventuranças é nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Amém. É nós colocarmos Deus no centro de tudo e trazer Deus de volta para relacionar com o povo, para relacionar com as nações. Esse é o segredo. Nações que entram em cativeiro é porque está distante de Deus. Amém. Ah, mas a gente serve a Deus, a gente fala de Deus, a gente lê. Irmão, servir a Deus é do jeito de Deus, não é do jeito que você acredita, não é do jeito que você acha. Servir a Deus é do jeito da Bíblia. Se você está na Bíblia, você está com Deus. Se você está fora da Bíblia, você não tem Ele, porque Deus tem compromisso com o que Ele escreveu, com o que Ele deixou escrito. Deus não tem compromisso com o que o homem acha, com o que as pessoas pensam. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então que você guarde essa palavra no seu coração nessa noite. Amém. E saia daqui com a certeza Aleluia. de que tudo vai passar. Em nome de Tudo vai passar. Aleluia. E nós ficaremos como quem sonha. Amém. Nós ficaremos sem acreditar. E tudo que você está semeando com lágrimas, com dor, com tristeza, com sofrimento e com lutas, você e eu, nós voltaremos com toda certeza, com os nossos molhos, com as nossas colheitas, com o resultado, porque quem vai nos entregar é o Deus